Olá, pessoal. Vamos agora continuar a segunda parte da aula número 2, cujo objetivo é discutir a interpretação física dos fatores de forma. Aqui vale a pena só recordar a parte 1, que é esse resultado, o principal, né, que a gente chegou, para a situação em que as partículas possuem a mesma massa. A gente obteve esses 4 contribuições de fatores de forma. Para facilitar a discussão, eu vou analisar aqui cada caso separadamente. O primeiro deles fica o F1 acoplado com o gama-mi. Então vamos começar aqui. F1 gama-mi. A ideia é a gente primeiro acoplar com o campo eletromagnético e analisar o limite não relativístico. Por exemplo, o acoplamento do fator de forma F1, o que a gente vai mostrar, é que está relacionado com a carga elétrica, é uma medida da carga elétrica. Efetuando o acoplamento com o campo eletromagnético, a gente obtém essas duas contribuições aqui, com gama 0 a 0 e gama I a I. Agora vem as discussões. A gente tinha mostrado nas primeiras aulas que o nosso U de P pode ser escrito dessa maneira aqui. Aqui eu já estou tomando algumas aproximações no limite não relativístico. A gente discutiu que você tinha duas componentes, Qi, esse daqui, e aqui que era um Qi que ele foi eliminado em termos do Xi. E novamente utilizando a representação de Dirac, com 1 menos 1 menos gama I. Aqui acabou cortando parênteses. E o que eu faço nessa aula é analisar cada termo e ver qual é a contribuição dominante no limite não relativístico. Por exemplo, o barrado gama 0 U. O barrado, por definição, é o Dagger gama 0 ao quadrado é a identidade. Então, esse termo fica o Dagger U. E eu coloco a expressão do Dagger U, lembrando que as matrizes de Pauli são hermitianas. Aqui eu também coloquei um Xilinha, porque a princípio o barrado não, ele pode ser diferente. O U pode ter um spin up e o barrado spin down, né? Como se fosse um estado inicial e final aqui. Pode ocorrer o chamado spin flip. E você faz, aqui você tem um vetor de uma linha e duas, quer dizer, um spinor, uma linha e duas colunas, e aqui um spinor de duas linhas e uma coluna. Fazendo as multiplicações, esse termo com esse, e esses dois termos aqui. Isso aqui é importante que vocês observarem que vai ser algo proporcional à multiplicação PI, P'J sobre M ao quadrado. Portanto, no limite não relativístico, é esse termo que vai dominar. Xi' Dagger, Xi. A mesma coisa eu faço para o termo com gama I. O barrado gama I-U é o Dagger, gama 0, gama I-U. Coloquei as matrizes na representação, faço as multiplicações, aparece um gama I fora da diagonal. E continuo com as multiplicações. O que você pode mostrar é que tem essas duas contribuições. Esse termo vai multiplicar com esse termo multiplica com esse. Portanto, aqui a conclusão é que no limite não relativístico, o que você obtém é que esses termos são da ordem de P sobre M ou P' sobre M. A conclusão que a gente chega é que no limite não relativístico, esse U barrado gama U acoplado com a Mi é a componente com gama 0 que vai dominar. Como vocês veem aqui, ó, tem esse termo e as componentes com gama I já vão com contribuições de P sobre M. Então você fica com F1, o Dagger U, A0 ou
Xi', Dagger, Xi, que acaba sendo uma constante. Portanto, a conclusão que a gente chega é que o F1 se acopla com o A0, a menos de uma constante que vai estar aqui. E aí que vem a conclusão que o F1 é medida da carga elétrica. Uma outra ideia que você pode ver isso é você lembrar o resultado da Hamiltoniana de Pauli. Lembrando que a gente tinha vários termos, mas entre eles aparecia esse aqui, né? Q escalar φ, onde φ era a componente zero do campo do quadrivetor potencial. Então, Qφ, aqui também aparece alguma coisa, F1 com φ. E assim a gente faz a conexão, né, do F1 como sendo alguma medida da carga elétrica. Esse é o primeiro termo. O segundo termo já é esperado que tenha alguma discussão do momento de dipolo magnético pelos resultados anteriores. Mas vamos aqui olhar com maiores detalhes, né? Então, voltando, termo com F2, na aula 1, ele se acoplava com o sigma e o momento transfer. Como a gente tem aqui, né? Sigma com momento transfer sobre 2m barrado U, ou barrado P', U de P, agora acoplado com o campo eletromagnético. Vamos ver, então, como a gente mostrou, no espaço de configuração, como apenas o quadripotencial depende do momento transfer, ele está relacionado com a derivada do A. No espaço de configuração vai aparecer, então, por antissimetrização, já que σ' é antissimétrico, aparece o F'. Assim, eu preciso analisar duas componentes. Aquela componente do 0i e a componente do ij. A gente já mostrou que a componente do ij ela está relacionada com o momento de dipolo magnético, que é o acoplamento do spin com o campo magnético. Isso foi mostrado anteriormente, mas a gente não tinha ainda discutido esse terminho aqui. E o que se mostra é que no limite não relativístico, aqui eu faço a conta com calma, depois vocês podem, eu vou mandar as notas, vocês podem acompanhar tranquilamente. Mas se você analisar o barrado sigma e j u, lembrando que o sigma e j é o símbolo de Levi-Civita com aquela matriz sigma, que é as matrizes de Pauli na diagonal, você pode chegar no seguinte resultado. Fazendo a substituição com o barrado como sendo isso, quer dizer, o dagger como sendo isso, o como sendo isso, fazendo as multiplicações. A conclusão que se chega é que no limite não relativístico, o termo U barrado sigma e JU, ele é símbolo de Levi, Xi' dagger, sigma M Xi. Agora, por outro lado, se você fizer a mesma análise, só que agora com sigma 0i, aqui eu desenvolvi o sigma 0i, ele é sigma i fora da diagonal, matrizes de Pauli fora da diagonal, e colocar aqui, né, o barrado sigma 0i u, então fica o dagger, gama 0, que é esse termo aqui, 1 menos 1, e a matriz sigma 0i. Novamente, fazendo as multiplicações, a conclusão que a gente chega seria esses dois termos aqui. Seria esse termo, vai multiplicar com esse, e esse termo aqui vai multiplicar com o segundo. Portanto, nos dois casos, o que a gente obtém é alguma coisa proporcional a P sobre M ou P' sobre M. Conclusão é que no limite não relativístico, quem domina é esse termo aqui, que não tem nada, nenhum termo de P sobre M, já que esses termos aqui vão ser ignorados quando eu multiplicar esse termo com esse daqui, não vai contribuir no limite não relativístico. E aí justifica, da aula anterior, eu ter apenas escolhido esse termo daqui. Claro que se você quiser analisar correções relativísticas, aí você vai levar todos os termos em consideração.
Mas para tirar uma ideia de interpretação física, inicialmente você olha para o limite não relativístico. Aí fecha também a discussão que eu queria colocar, né? O barrado sigma e j é o termo dominante no limite não relativístico. Portanto, o F2 está relacionado com alguma medida do momento de dipolo magnético, também na literatura chamada MDM. Terceiro, o termo relacionado ao F3. Se a gente olhar bem, vamos retomar na aula anterior, o termo com F3 envolvia o acoplamento do epsilon, Q e sigma. Então fica epsilon, sigma e Q. Aqui eu acoplo com o campo eletromagnético. No espaço de configuração, novamente, esse QMI vai ser interpretado como uma derivada. Como o epsilon é antissimétrico em μ, eu tenho que antissimetrizar esse termo e, portanto, vai aparecer um F μ. Mas a contração do epsilon com o F me gera um F tilde. Portanto, esse termo aqui, no espaço dos momentos, ele vai ser mapeado no espaço de configurações nessa contribuição aqui. Psi barrado, sigma alfa beta, psi F tilde alfa beta. A menos de fatores numéricos que tem aqui o I, o 4M e etc. E aí a gente pode aproveitar também o resultado. A gente já mostrou que no limite não relativístico, quem contribui é esse carinha aqui. O barrado, sigma e JU. Portanto, desse resultado anterior, a gente já vai direto para a análise disso. O termo que a gente deve trabalhar é F3, psi barrado, sigma e J, psi F tilde e J. Diferença aparece aqui, né? Do tensor dual do tensor de intensidades. Recordando que o nosso F tilde e J é o epsilon e JK, componente K do campo elétrico, e o sigma e J é epsilon e JM, sigma M, onde sigma M são as matrizes de Pauli na diagonal. O que você tem é substituindo esse termo por esse, o dual por esse, e fazendo as contrações quando tem dois índices iguais, é duas vezes a delta de Kronecker. Lembrando que o sigma M tem as matrizes de Pauli na diagonal, então isso aqui vai me gerar alguma coisa do spin se acoplando com o campo elétrico. O spin vem daqui e o campo elétrico vem daqui. E como tem a delta, a contração do produto escalar. E a menos de fatores, isso vai estar relacionado com o momento de dipolo elétrico, que se acopla justamente com o campo elétrico. Portanto, o nosso F3 ele deve estar relacionado com a medida do momento de dipolo elétrico, também conhecido como MDE. Aqui eu retomo uma observação, né? Esse resultado também é válido para a gente fez uma discussão aqui mais explorando o aspecto clássico. Mas aqueles fatores de forma, eles podem depender de Q quadrado. E eles têm uma interpretação também que ali pode estar, aqui vamos ser mais claro, aqui pode estar embutido correções quânticas, ao que a gente chama de vértice, aos acoplamentos. Então esse resultado também é forte, que a gente tem que o F3 para todos os loops, todas as correções quânticas é igual a zero. Portanto, no eletromagnetismo e suas correções quânticas, o momento de dipolo elétrico é igual a zero. E a gente já discutiu também pelo fato de que essa interação envolvendo relacionada ao F3 quebra a paridade, mas aqui a eletrodinâmica quântica é invariante por paridade. Retomando aquela discussão, a teoria eletrofraca você pode gerar uma contribuição de momento de dipolo elétrico. Esse aqui é o resultado que você obtém no modelo padrão em 4 loops, ou seja, correções bem sutis.
E se você comparar com o valor experimental, você tem um 10 na menos 38, carga elétrica por centímetro, se obtém uma diferença grande. O valor experimental é 10 na menos 27. E aqui justifica o fato de você explorar muito um espaço para que exista alguma nova física que explique esse valor do momento de dipolo elétrico. Já que se você ficar só no contexto do modelo padrão, é muito menor do que se está observando experimentalmente. Beleza, vamos então para a quarta situação, para o quarto fator de forma, que é também conhecido como anapolo ou anapolo de Zeldovich. Vamos voltar aqui. Tem esse aqui é o mais complicado, né? Que é envolvendo um F4. Então tem o QMi menos Q ao quadrado, gama mi, gama 5. Que é justamente esse termo aqui. Agora o que eu fiz é acoplei com o campo eletromagnético, a mi. E aqui, para a gente conseguir tirar alguma informação, que não é tão trivial, eu vou fazer algumas considerações. A primeira, eu vou assumir que eu esteja trabalhando no gauge de Lorentz. Portanto, dmi a mi igual a zero. Que no espaço dos momentos, isso vai ser traduzido como QMi a mi igual a zero. Que daí já facilita, porque justamente quando pegar esse termo aqui, com esse já cancela. O segundo é que a gente pode anotar que se eu pegar essa contração dmi f mini, quando o dmi bater no ami, é zero. Então esse segundo termo vai se anular. Aqui vai me gerar o D'Alembertiano, que é essa notação que eu estou utilizando. Então dmi f mini é igual ao D'Alembertiano do ani. Que no espaço dos momentos, como tem um D'Alembertiano, vai cair o menos Q ao quadrado. Q ao quadrado ani. Então vocês observam, esse segundo termo já tem um Q ao quadrado aqui. Q ao quadrado atuando no ani. Deve estar relacionado de alguma maneira com esse termo aqui. Com isso, agora, se a gente tomar essas condições, o primeiro termo vai se anular pela escolha de gauge que eu fiz. E o segundo vai estar relacionado com o Q2 ani, que é isso daqui. Fica 1 sobre 2m, 1 sobre 2m dá um fator de 4m ao quadrado, menos F4. Daí fica a contração do U barrado, gama mi, gama 5, U. Então, U barrado, gama mi, gama 5, U. E o que sobrou também aqui do Q ao quadrado atuando no A. Q ao quadrado atuando no A. Agora, eu passo isso daqui para o espaço de configuração. E como já mostrei, Q2 no A deve estar relacionado com o dmi f mini. Portanto, a menos de fatores que a gente tem é que isso aqui deve corresponder ao nosso F4, 1 sobre 4m ao quadrado, psi barrado, gama mi, gama 5 psi, dni f mi. E aqui eu faço a análise de qual é a componente que domina, né? Lembrando que o gama 5 na representação de Dirac é a identidade fora da diagonal. Essa é a primeira contribuição. O barrado, gama I, gama 5, U, fica o dagger, gama 0, gama I, gama 5, U. Aqui eu fiz a multiplicação das três matrizes, no final do dia vai me gerar a nossa matriz sigma, que tem as matrizes de Pauli na diagonal. Substituir nos espinores o dagger e U, a conclusão que vocês podem observar é quando eu aplicar esse termo com esse, que vai me dar essa contribuição aqui, e essa daqui vai ser desprezada no limite não relativístico. Pego esse termo e multiplico com esse, já que dá alguma coisa da ordem P' sobre 2 sobre m ao quadrado. Então aqui eu tenho uma contribuição que domina no limite não relativístico, como vocês podem ver, né? Se eu analisar outra componente, aqui eu analisei a componente espacial, agora eu vou analisar a componente temporal. O dagger gama 5U. Já
Lembrando que gama zero ao quadrado é a identidade. Faço as multiplicações e o que eu obtenho é que quando eu multiplico esse termo com esse, dá alguma coisa P sobre M. E aqui, P' sobre M. Portanto, todos os termos aqui vai ser proporcional a P sobre M ou P' sobre M. Logo, no limite não relativístico, quem vai dominar é a componente I. Gama I, gama 5. Como eu disse, gama I, gama 5 é o termo dominante no limite não relativístico. Todas as contas aqui foram feitas, depois vocês podem acompanhar com calma. Bom, o que a gente sabe também é que o dNi-F' é a equação de Maxwell. Se eu colocar uma corrente Jμ aqui. E analisando as componentes, se o μ, que é o índice livre, for igual a I, então eu tenho D0F0, DJFJI igual a JI. E substituindo quem é o F0I aqui, descendo os índices, trocando, quer dizer, descendo o índice espacial, ganho um sinal menos. Aqui desceu dois índices, não muda, mas eu também troquei I com J, daí ganhou um sinal aqui. DJ pela minha convenção é componente J do gradiente. Substituindo agora em termos do campo elétrico e do campo magnético, o que você obtém é a equação de Ampère-Maxwell. Rotacional do B menos DTE igual a J. Mas é importante, né? Isso daqui, rotacional de B menos DTE igual a J. E é o que aparece aqui, que a gente tinha mostrado. Já que a componente I é a dominante, ficaria F4, 1 sobre 4M, psi barrado gama I, gama 5, psi, e a componente I nessa contração. E aqui, a menos de fatores numéricos, o que a gente mostra é que vai gerar, repetindo aqui, né? Vamos voltar no... Isso aqui, no fundo, é o nosso sigma I. Que eu coloquei aqui, né? A sigma na matriz diagonal. Esse sigma é as matrizes de Pauli na diagonal. Portanto, isso aqui se acopla com o dMi-F', que é aquele negócio, o rotacional de B menos DTE, que é igual a corrente J. A primeira informação que a gente tem é, se você considera a teoria no vácuo, J é igual a zero. Portanto, esse termo aqui é igual a zero, e você não existe contribuição para o anapolo dentro das nossas hipóteses, que é o limite não relativístico. Ou seja, é zero. Mas, se você está no contexto da matéria, com corrente não nula, você pode gerar uma contribuição de anapolo. Só que note que essa contribuição ela vai ser bem supressa, uma vez que aparece 1 sobre 4m ao quadrado no denominador. Mas ela existe. A gente já mostrou nas discussões que eu comentei do Full-Wüthrich, que contribuições de 1 sobre 4m naquela discussão da equação de Dirac, correções relativísticas da equação de Dirac, tinha correções da ordem de 1 sobre m ao quadrado, e elas tinham contribuições também no átomo de hidrogênio. Tinha umas mudanças no nível de energia, dependendo da constante de estrutura fina ao quadrado. Mas aqui é só uma ideia, mostrar que, mesmo no limite não relativístico, já está bem supresso esse termo, e ainda ele me traz um acoplamento com a corrente J. Algumas conclusões que a gente pode tirar, né? Aqui eu estou assumindo, evidentemente, as equações de Maxwell. dNi-F' igual a J. Mas, se eu mudar a equação de Maxwell, especificamente, se eu mudar a equação de Ampère-Maxwell, posso mudar isso daqui e trazer uma contribuição de anapolo. Portanto, extensões do eletromagnetismo de Maxwell que alteram a equação de Ampère-Maxwell, você pode ficar atento que analisar se existe a possibilidade de que o F4 seja diferente no vácuo. Uma outra questão que tem que ser comentada, vale a pena comentar, é que o F4, essa interação de F4, vamos voltar aqui,
essa daqui. Pelo fato de ter um gama 5 aqui, é possível mostrar que isso aqui também quebra a paridade. Da mesma maneira que o F3 também quebra. Portanto, já era se esperar que no vácuo não teria, no contexto do eletromagnetismo de Maxwell, não teríamos contribuições para o anapolo. Você precisa ter alguma corrente ali. E aqui eu finalizo a discussão que eu gostaria, né, de discutir os fatores de forma e as suas interpretações físicas. Vocês podem ver que o que está em jogo, na verdade, é você tomar o limite não relativístico para ter uma noção e também analisar cada componente como eu fiz aqui, né, com calma, pegando, nesse caso, componente I, componente 0, analisando no limite não relativístico, desprezando os termos de momento ao quadrado sobre m ao quadrado e assim por diante. E vendo qual que é o que domina, né? Claro que se for analisar a discussão no contexto de correções relativísticas, daí já muda, já tem que começar a levar em conta as outras contribuições, vai aparecer novos termos, mas essa discussão não foi feita aqui, né? Assim eu termino a parte 2 da segunda aula. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, né?